Na prática, cara, a gente tem mais ou menos 22 a 23 milhões de empresas no Brasil, sendo dessas, provavelmente, pelo menos uns 30, 40% empresas que são até MEI, sei lá, 10 milhões são MEI, então é um bom volume. Aí a gente tem outros 13 milhões que não são MEIs, mas que dentro desses 13, por exemplo, né, a maior parte fatura até 1 milhão por ano, ou seja, são negócios menores. Certo. Essa reforma, ela beneficia em contexto, nessas camadas de negócios, ela beneficia o menor ou o maior, ela prejudica alguém de algum dos lados, ela é imparcial ou ela é parcial, esse pêndulo, né, ele vai ferrar com algum desses lados. Me explica o que muda na prática pro dono da barraquinha de cachorro-quente ao dono da indústria que fatura 100 milhões por ano. Beleza. Quem que vai se ferrar mais nessa? Ou não, ninguém vai se ferrar. Que vai rolar? Não, legal. E até legal você ter falado isso, que daí também só para deixar claro que essa obrigação a partir de janeiro nos documentos fiscais não afeta as empresas do Simples, tá? Simples, pelo menos, as empresas que estão no Simples Nacional, elas não estão obrigadas a trazer essas informações nos documentos fiscais lucro em presumido, janeiro. Lucro real, então. Lucro presumido e lucro real começa sim já a partir do dia 5 de janeiro. Legal. Simples Nacional, por hora, tá dispensado. Mas a gente acredita que até um período ali de 26 já começa a se iniciar o teste, porque provavelmente pro Simples em 27 já se torna obrigatório. Daí ninguém vai conseguir fugir mesmo em 27, porque já entra por exemplo, os novos tributos ali, que depois a gente fala. Legal. Mas o que você falou é interessante, cara. Vamos lá. Qual que é o principal objetivo da reforma? É o que a gente falou, é simplificar, trazer transparência, trazer justiça. O objetivo da reforma nunca foi nem aumentar e nem diminuir a arrecadação daquilo que o governo já recebe, tá? Nunca foi esse o objetivo. Aumentar ou diminuir. Aumentar ou diminuir. Então, por que a gente não tem, por exemplo, uma alíquota definida ainda? Porque, de novo, durante o ano de 2026, a intenção é que o governo consiga balizar tudo isso e entender quanto que aconteceria de arrecadação e qual seria a alíquota, então, que ele teria que aplicar para manter a arrecadação atual, entendeu? Em cima das operações. Por isso que durante esse ano de 26 é teste para que o governo consiga fazer esse balizamento e falar assim, ó, para a gente manter o que a gente arrecada hoje sobre as operações dos contribuintes, a gente tem que ter um IVA, uma alíquota para IBS e CBS. Explica o que é IVA de uma maneira simples. IVA é alíquota, Imposto sobre valor agregado, né? Então, assim, que o nosso IVA aqui no Brasil ele é dual, né? A gente chama de IVA dual porque são 2 tributos, IBS e CBS. Em todos os outros países é um. Aqui no Brasil... Claro que a gente dificulta. Mesmo simplificando, não dá para ficar tão simples. Mas o IVA é a soma das duas alíquotas, do IBS e da CBS, que formam o IVA, tá? Entendi. Que é a alíquota final. Vamos dizer que a gente está falando em média aí 28%. Estamos falando em 28% a de alíquota IVA. Final? 28%. Então, somando IBS e CBS juntas, 28% sobre o valor do teu serviço, sobre o valor da sua mercadoria e por diante. Né? Então, é o que está sendo falado agora. A sensação que eu tenho é que hoje eu pago menos que isso. No geral, a galera paga menos que isso. Sim. É uma realidade, né? Então, então é um aumento. Então, a gente entra de novo naquilo que você está falando, né? Tipo, como que isso influencia os contribuintes em geral? A reforma tributária, ela tende a isso, a manter a arrecadação. Só que isso não vai ser justo para todos. Né? Então, a gente costuma trazer muito o exemplo, cara, quando você vai no restaurante com várias pessoas e divide a conta no final. Então, tem aquele que pede um prato mais caro, tem aquele que pede o vinho, tem aquele que só toma água, tem aquele que só come a sobremesa, tem aquele que não pede nada. E quando chega a conta, vamos dividir para todo mundo. É justo? Não. Não é justo, né? Mas a conta tem que ser paga lá. Então, aquele que consumiu menos acaba tendo que pagar um valor igual àquele que consumiu o item mais caro. Não é justo. Não. A reforma é tipo isso. Então, assim, para manter a arrecadação atual, hoje, aqueles que talvez paguem menos de tributo vão ter que pagar um pouco mais. E aqueles que pagam mais vão pagar um pouco menos, porque a conta vai ser dividida. Entende? Tá. Então, quando a gente olha hoje para um prestador de serviço, pensando no lucro presumido, por exemplo, o cara paga lá, tipo, 3,65 de PIS e COFINS, mais 11,33, né? Tipo, vai, uma média de 11,33. 3,65 mais o ISS, mais de 11,33 já tá com contribuição, IRPJ, enfim. A base ele vai pagar o quê? Uns 13, 14? Vamos pensar só nos que estão sendo substituídos, para ficar mais fácil, né? Tipo, 3,65, PIS e COFINS, lucro presumido, mais o ISS, vamos jogar de 3% aí também. Então, a gente tá falando de 6,65, só dos tributos sobre o consumo. PIS, COFINS, mais o ISS, certo? 3,65, mais 3, 6,65. E a gente tá falando agora de um IVA de 28. Fora o IR, a contribuição que não tá sendo alterado. Tá.
Né? Ah, Thiago, mas algumas atividades a gente vai ter redução nessas alíquotas. Quais são as atividades que a gente vai ter redução? Cara, é restrito. Por exemplo, atividades profissionais, se a gente pegar contador, administrador, engenheiro e tal, tem algumas regras que você tem que seguir para você ter uma redução na sua alíquota, vai ter uma redução de 30%. Atividades de saúde. Um exemplo de uma regra que você sabe, não? É a questão da sociedade, todos os sócios eles têm que ter conselho, têm que estar registrados no seu conselho. A atividade da empresa tem que ser exclusivamente aquela, né? Não pode ter outras atividades no objeto ali social, todos têm que estar regular perante o seu conselho, então tem algumas regrinhas ali que a galera tá querendo que mude, porque tá muito restrito algumas coisas, trazendo uma confusão, até por isso que a gente tá esperando um regulamento para trazer mais clareza também. Entendi. Serviços médicos vai ter redução de 60%, então clínica médica e tal, enfim, tem algumas atividades no anexo ali que vai ter uma redução de 60%, mas mesmo assim... Por tudo que você tá me falando aí, aparentemente eu me ferrei nessa, porque a minha profissão não tem uma regulamentação, que é publicitário. E aí, a gente, claro, depois tem a questão do Simples Nacional, lucro presumido, real, que isso vai continuar existindo, tá, gente? Não acabou o Simples não morreu, né? Lucro real... Vai valer a pena ser Simples ainda? Aí outra pergunta. Vamos chegar ali. Então a gente tem essa situação, entendeu? Tipo, e aí a gente pega uma indústria, por exemplo, que hoje pode ser a carga tributária ela é maior. Então para ela vai valer a pena. Ela vai ter um benefício, um comércio pode ser que fique equivalente. Tipo, a carga ali fica igual ao que é hoje. Então, é o que eu tô te falando, nem sempre vai ser justa para todas, porque a conta vai ser dividida com todo mundo. Entende? Então, vai ter esse impacto. Vai ter impacto, sim, em algumas atividades, né? Para que o governo continue arrecadando a mesma coisa. Só que daí a gente tem que pensar que a reforma também trouxe uma coisa que hoje é bem complicada, né? Que é a não cumulatividade plena. Que é por onde eu, como empresário, eu vou ter que olhar para que eu consiga diminuir esse encargo todo, essa carga tributária. O que é a não cumulatividade plena, né? Vou colocar entre aspas que a reforma trouxe para a gente. É a gente poder se creditar de tudo aquilo que a gente compra. Né? O que quer dizer isso quando a gente fala em não cumulatividade? Hoje, no nosso sistema tributário, na grande parte dos tributos que a gente tem hoje sobre o consumo, a gente praticamente não tem a não cumulatividade, a gente não pode se creditar daquilo que a gente compra, né, para abater depois os nossos débitos. Ou quando a gente tem, nos casos que a gente tem, é muito restrito, tem muitas normas. Aquilo né? que é ligado à operação. Exato. Se a gente pensa no ICMS, é só relativo àquilo que é a minha mercadoria que eu vou revender, ou um insumo que vai na minha fabricação. Se eu penso no PIS e COFINS, se eu estou no lucro real, que é o regime que me permite crédito no PIS e COFINS, ele é muito restrito, tem muita insegurança. Cara, ninguém sabe, né, dizer com certeza o que pode, o que não pode, o que é considerado como insumo ou não para me acreditar. E ISS já nem existe a não cumulatividade. Então hoje a gente chega no consumidor final o valor muito alto porque é imposto sobre imposto, né? É um efeito cascata, né? É um efeito cascata ali que está acontecendo. A reforma fala o seguinte, olha, não, agora a gente vai trabalhar com a não cumulatividade plena, ou seja, quase tudo aquilo que entra na sua empresa, independente se aquilo está ligado à sua atividade de revenda, se é um insumo para você, se é uma matéria-prima, não importa, se é um produto de limpeza, se é um material de escritório, você vai poder se creditar de IBS e CBS que o seu fornecedor destacou na nota. Independente se eu sou do Simples, lucro presumido ou lucro real? Calma, Simples a gente vai chegar ali, tá? Então, você sendo presumido, vamos diferenciar assim, então você sendo presumido do real, você vai ter essa possibilidade. E querendo ou não, já que eu posso agora então me creditar de tudo, né? Isso diminui o meu custo, né? Correto. E isso, querendo ou não, ajuda eu a diminuir a minha carga final ali, né? Então, eu vou ter que começar agora a olhar para minhas entradas, a olhar para meus fornecedores, a entender se tudo aquilo que entra na minha empresa hoje está acontecendo através de documento fiscal, porque é só assim que eu vou poder, né, efetivamente ter o crédito desses novos tributos. Então, de novo, é uma mudança de cultura, é algo que a gente, como computador, a gente vai ter que falar com os nossos clientes, porque é basicamente agora todas as empresas trabalhando como se fossem lucro real, né, para fins de olhar para suas entradas, para obter os créditos e etc, né. Então, isso é algo bom que a reforma trouxe, tá? E por que eu falo que a não cumulatividade ela é plena, entre aspas? Porque tem alguns itens que não vai te dar direito ao crédito, que é o que ela chama de bens pessoais. Por exemplo? Tá, por exemplo, imagina que você compra vinho pela sua empresa, mas para fornecer para os seus clientes, né, quando ele vai lá conhecer, ou uma obra de arte que você coloca no seu escritório. São coisas muito restritas que tem uma relação ali
que isso não te daria o direito ao crédito, né? Ou um veículo, mas que é para uso do sócio mesmo, pessoal. Eu acho que é coerente essa regra. Não, é mais coerente, assim, tal, e não é uma lista tão grande. É que quando eles prometem uma não cumulatividade plena, você fala, tem que ser tudo. Plena por todo, né? Enfim. Mas eu entendo porque é foda, porque tem cara que vai lá e compra nessa questão de obra de arte, você falou, o cara vai lá e compra, é um valor subjetivo, emite uma nota fiscal muito alta, se acredita e dá pra manobrar um monte de coisa. Exato.